Quarta-feira passada a gente estava em Porto Alegre, mais exatamente no Beira-Rio, a gente conseguiu uma ótima vitória por 2-1 em cima do Internacional. E a gente precisa falar que o Beira-Rio ultimamente tem feito a gente se sentir um pouco em casa, né? A gente precisa ser honesto. Mas, para ser sincero, nossa casa é o Maracanã e hoje às 9h30 da noite a gente enfrenta o Internacional no Maracanã para completar aquilo que a gente começou no Rio Grande do Sul, que é garantir essa vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Vai ser fácil? Não sei se vai ser fácil, mas sem dúvida jogar perante a nossa torcida faz com que a gente consiga vencer qualquer desfalque, qualquer dificuldade e faz a gente ficar mais forte. Só quem é tricolor sabe a força da nossa torcida ali no Maracanã, né? Então falaremos de tudo isso, de desfalque, do jogo, das possibilidades, de tática, o que a gente precisa falar, tudo o que você precisa saber, você vai saber aqui logo depois da vinheta no pré-jogo entre Fluminense e Internacional. Então roda a vinheta, vamos começar essa brincadeira aqui. Antes de começar, vou pedir para você nessa quarta-feira, por favor, se inscreve no canal, tá? Para a gente bater 15 mil inscritos. Se você não tá, é só clicar aqui, ó, inscreva-se. Se você já está inscrito, clica aqui e deixa o seu like, que ajuda muito, que o YouTube entende que você está gostando desse conteúdo e entrega para mais gente, tá bom? Mas vamos falar do jogo. A gente ganha o primeiro jogo de 2-1, né, com 2 gols do Everaldo, e a gente tem que conseguir hoje pelo menos um empate para se classificar. Se tiver uma derrota por um gol de diferença, vai para pênalti, mas eu espero realmente que não vá para os pênaltis, porque a gente está com dificuldade de arrumar um batedor. Imagina a gente arrumar 5, né? Se eu for aqui pensar, vai ser o Cano ou o Everaldo, quem tiver em campo, Lima, Keno ou Canóbio, Thiago Silva talvez, Hércules, mas a gente não vai precisar disso, assim a gente espera, né? Essa classificação é muito importante, ela faz com que a gente sacramente que foi uma fase ruim, que passou pós-mundial, mas com essa classificação acho que dá para falar que foi uma fase ruim e o Fluminense volta a entrar nos trilhos ali de uma fase boa novamente, tá? Vai lembrar que a gente passando, a gente ganha mais 4 milhões e 700 mil e a gente no total já ganhou até agora 9 milhões. Então, ganhando o jogo de hoje, né, ou empatando, classificando, a gente ganha um total de 13, quase 14 milhões de reais, que tomara que o Fluminense pegue todo esse dinheiro, junte com a premiação do Mundial, com a venda do Ares, com tudo que for preciso, para enfim ver se a gente contrata alguém para se a gente passar, essa pessoa possa jogar as quartas de final, né? Porque tá bem complicado. Ultimamente a gente tem levado vantagem sobre o Internacional, né? Se parar pra pensar, a gente eliminou ele na Libertadores de 2012, eliminou na Libertadores de 2023, um jogo histórico, né? E também elimina ele na Primeira Liga em 2016. E tomara que hoje seja mais uma eliminação para cima do Internacional, que a gente bote na história ali. Então a gente vai falar agora como o Internacional vem para esse jogo no Maracanã para enfrentar o Fluminense. E esperamos que ele seja eliminado, né? Vamos falar um pouco do Internacional. O Internacional que entra na Copa do Brasil já direto nessa fase porque está jogando a Libertadores, né? Diferente da gente que está na Sul-Americana, teve que pegar a primeira, segunda e terceira fase. Falando em Libertadores, queria falar que a gente vai eliminar ele para eles poderem focar na Libertadores, porque vai ter Flamengo e Internacional e aí a gente fecha com o Internacional, tá? Mas isso é um assunto para depois que eles forem eliminados. Vamos focar na Copa do Brasil aqui agora, tá? A gente enfrenta eles no Beira-Rio, o Inter mais forte que a gente vai enfrentar hoje. A gente enfrenta no Beira-Rio, eles vêm de 3 vitórias e um empate. Nesse momento, a gente pode falar que ele vem de 2 derrotas e um empate. Ele perde para o São Paulo no final de semana, perde para a gente no meio de semana e empata com o Vasco no Beira-Rio, que empatar com o Vasco em casa é conhecido como derrota, né? Então, ele vem de 2 derrotas e um empate, ou se você quiser considerar, 3 derrotas, tá? A gente pega esse Inter que vem do Roger Machado, é um Inter que vem muito pressionado. É um Inter que poupou no meio de semana e vem para cima do Fluminense. Provavelmente vai ser um pouco mais ofensivo do que foi no Beira-Rio. Isso vai gerar espaço. Espero que o Renato tenha estudado isso e que consiga matar esse jogo logo no começo da partida para a gente não passar nenhum susto, é o que eu espero, tá? E, cara, não tem como a gente não acreditar nessa paternidade que existe entre Renato Gaúcho e Internacional. Isso faz parte do futebol, o Renato gosta de jogar contra o Inter se treme inteiro do Renato Gaúcho e eu espero que hoje não seja diferente, tá? Se a gente for falar de jogadores em destaque, sem dúvida o Alan Patrick é o principal jogador do Internacional. No primeiro jogo, assim, ele não se criou muito, né, para ser bem sincero. Espero que hoje seja igual, mas você tem que ter muita atenção, que é um cara que sabe enfiar a bola muito bem,
é um cara que sabe bater de fora da área, é um cara que a bola parada é muito forte, então o Fluminense tem que ter atenção. Jogadores conhecidos tem um monte, assim, né? Tem o Rocher no gol, o Vitão na zaga, o Bernabei, que foi atropelado pelo Serna, e não só pelo Serna, né? Tem uma maroca aí nessa história da última quarta-feira também que viralizou. E na frente tem Borré, Valência e um dos dois deve jogar, acredito que o Borré deve jogar. E o Carboneiro, que vive uma boa fase, inclusive foi o autor do gol contra a gente lá no Beira-Rio, tá? Jogo histórico, vamos lá, cara, eu gosto de pensar em jogos históricos. No último jogo eu falei da eliminação em 2023, vou levar agora para a eliminação em 2012, né? A gente empata em 0-0 no Beira-Rio e na volta no jogo do Engenhão, no começo da partida, a gente toma um gol de Leandro Damião. Era um Inter com muito jogador conhecido, assim, né? Era o Inter do Leandro Damião, Oscar, o Dagoberto, o Tinga, o goleiro, sabe quem era o goleiro? Muriel era o goleiro do Internacional. No começo do jogo a gente toma um gol no primeiro tempo ali do Leandro Damião, um chute de fora da área. E aí, no primeiro tempo, ainda logo depois, o Thiago Neves bate uma falta, o Leandro Eusébio cabeceia e empata o jogo, deixando um pouco mais tranquilo. E ainda no primeiro tempo, um lance muito parecido, uma falta cobrada no mesmo lugar. Confesso que essa segunda, não sei se foi o Thiago Neves que bateu. O Fred faz o gol 2-1. E aí o segundo tempo realmente tem uma pressão um pouco maior do Inter, mas a gente administra e elimina o Internacional na Libertadores de 2012, tá? Trazendo para o jogo de hoje, diria que o Freitas é o Leandro Eusébio, e o Everaldo é o Fred, né? Desculpa a heresia, mas seria isso. Agora, quem é o batedor de falta desse time? Se o Ganso começar no banco, eu juro que eu não sei, tá? Mas o Ganso vai começar no banco? Não vai começar no banco? A gente vai falar agora de Fluminense para saber se ele começa no banco ou não. Vim aqui pro canto, porque tá aparecendo o campinho aqui, tá? Para ajudar o Lucas na edição. Então, Lucas, o campinho aparecendo agora, nesse momento. Coloca aqui um morango do amor agora aqui, só para fazer um deboche com o Internacional e dificultar um pouco o seu pré-jogo. Provavelmente ele vai cortar isso, tá? Se vocês estão vendo, é porque ele tá afim de trabalhar nessa madrugada. Mas, voltando, vamos falar aqui do que importa, né? Renato Gaúcho vai manter, provavelmente vai manter o time. Esse é o time que saiu no GE, que vocês estão vendo aqui. O Renato Gaúcho vai manter o time que jogou contra o Grêmio, né? Porém, a gente perde Thiago Silva, a base do time do Grêmio, né? A gente perde Thiago Silva lesionado, mas tem a volta do Freitas, que estava suspenso no Brasileirão. E o René treinou, o René que estava com a lesão no calcanhar esquerdo, treinou normalmente na véspera do jogo. Tem a possibilidade dele voltar. Confesso que eu não sei se eu confio muito nisso ou não, mas a gente vai falar um pouco disso. A gente vai falar de cada jogador agora, tá bom? Começando por Fábio, que assim, não teve nenhum trabalho muito grande contra o Grêmio, então segue o nosso goleiro. Acho que faltam 2 ou 3 jogos agora para ele bater o recorde de jogador que mais jogos da história. A gente está vendo a história e acho que a gente não tem noção do que a gente está vendo com o Fábio no gol, tá? E agarrando em grande nível ainda. Samuel Xavier, mais uma vez muito importante no time, principalmente se o Serna estiver bem pela direita para fazer uma dupla ali com ele, coisa que o Arias fazia. Heresia de novo comparar o Arias ao Serna, mas vocês entenderam, tá? Freitas na zaga, e é surreal a gente falar que hoje é o zagueiro que a gente mais confia. Infelizmente nosso elenco tá curto, a gente teve a lesão do Ignacio e do Thiago Silva, mas é o que a gente tem, porém ele na esquerda evita que o Manuel jogue na esquerda. E falando em Manuel, que tá aparecendo aqui agora, você confia? Eu também não. Sendo bem sincero, com todo respeito ao Manuel. Porém, a gente precisa ser justo, né? Fez 2 partidas ok. Contra Grêmio e São Paulo, 2 partidas ok. Não consigo reclamar muito, não. Na esquerda, provavelmente Guga, porque eu acho que o René, não sei se está 100% fisicamente. O René, tá aparecendo os dois aqui, tá? O Guga e o René, que eu falo dos dois juntos. Se o René tiver 100% fisicamente, eu sou mais René até... René tava perdendo pro Neymar essa semana. Eu sou mais o René porque eu acho que ele dá mais segurança para a parte defensiva ali, principalmente o Inter indo para cima. Eu acho que o René dá mais segurança ali pelo lado esquerdo da zaga. Mas o Guga também fez uma boa partida no último jogo, deu uma boa assistência ali pro gol do Everaldo, não tenho muito o que reclamar do Guga. Na volância a gente tem Hércules ou Bernal, tá aparecendo os dois aqui, né? Confesso que o Hércules, ele vem num momento bom, já teve até um pouco melhor ali no Mundial, acho que é o auge dele. Ele sai no primeiro jogo, no jogo contra o Grêmio por causa de uma bolha. Acho que uma bolha não vai deixar ele de fora, né? Provavelmente titular. Ou o Bernal. Confesso que o meu time ideal é Bernal, Hércules e Martinelli. Se eu for jogar com 3 volantes e não quiser jogar com Ganso, tá? Mas o Renato, ele gosta do Nonato ali fazendo esse camisa 10, então deve ser Bernal ou Hércules. Eu iria de Bernal, mas eu iria de Bernal e Hércules, vocês entenderam, né?
mas é um dos dois aqui provavelmente. Martinelli, que no primeiro tempo do jogo contra o Grêmio, ele é um cara que ganhou muito as bolas ali, marcou muito bem, mas estava com dificuldade com a bola no primeiro tempo, mas no segundo tempo recupera e volta o Martinelli normal, e o jogo passa muito por ele, porque ele é o cara do arraste que faz a transição ali, tá? E Nonato, que é o nosso camisa 10, que assim, eu confesso que entre ele e Ganso, eu iria de Nonato hoje, tá? Não acho loucura de Ganso, mas é um jogo onde a gente precisa ter muito combate ali no meio de campo, então eu iria de Nonato. Na direita, Kevin Serna, que a gente pode falar que é o carrasco do Inter esse ano, né? Porque no jogo do Brasileirão faz um gol no começo do jogo, e no último jogo ali, o jogo de ida, participa muito dos 2 gols, segundo, deixando 2 jogadores no chão, né? O zagueiro, não é o Vitão, não, acho que é Vitor Gabriel, se eu não me engano, e o Bernabei, e dando a bola ali pro Everaldo fazer um golaço. Do outro lado, o Canóbio e o Keno, tá aparecendo os dois aqui. Cara, o Keno teve oportunidade contra o Grêmio e não conseguiu agarrar a oportunidade, jogou mal. E o Canóbio de novo entrou bem, tanto que ele entra bem que ele sofre o pênalti, que poderia ter matado a partida. No Beira-Rio ele entra bem também. Eu sei que a gente tem ranço do valor que a gente pagou no Canóbio, e porque a gente não quer o Canóbio titular, mas o Canóbio tem sido útil os 2 jogos e a gente tem que ser honesto com isso. Eu acho que o tipo de jogo do Canóbio é um jogador que é útil pro elenco em alguns jogos, e esse pra mim é um jogo que eu iria muito de Canóbio, tá? Apesar de achar o Keno tecnicamente melhor que o Canóbio, mas não vem na fase boa, né? E na frente, Everaldo. São 3 gols em 2 jogos, perdeu o pênalti, perdeu, mas vive uma fase boa de centroavante, tem que aproveitar e jogar a bola nele, torcer pra ele matar esse jogo com mais um gol, e a gente cantar, vamos caralho, o nosso 9 é o Everaldo, e ser feliz na arquibancada com isso, tá? E no banco, Renato Gaúcho, conhecido como pai do Internacional. É confiar nisso hoje e que ele venha com a marra dele na coletiva ali, batendo um pouco no Internacional, porque é maneiro, né? Faz parte do futebol. Falando para o futebol, vamos falar das apostas pro jogo de hoje, tá? Apostas da KTO pro jogo de hoje, tá bom? O link tá aqui na descrição. Cara, pô, Fio, eu queria muito ajudar seu canal, pô, o Projeto KTO, Projeto Jornada KTO 1902. Pô, eu acho do caralho o trabalho que vocês fazem indo em todos os jogos. Clica aqui no link que tá aqui embaixo, por favor. E aí você se inscreve lá, né? Você completa seu cadastro lá, que ajuda muito. Se puder fazer uma aposta, você faz ali, mas aí é com a sua consciência. Mais uma vez, aposte com consciência. Não vai postar dinheiro que você não pode perder. Eu posto 5 ou 10 reais, geralmente eu não passo disso nas apostas, porque é um dinheiro que, graças a Deus, eu posso perder. E se ganhar é legal, tirando com os amigos. Aliás, eu vivo numa grande fase, tá? No último jogo botei empate ou vitória do Fluminense, bateu. Contra o Internacional, não vou lembrar minha aposta, bateu também. Contra o Palmeiras eu coloco que a gente vai fazer um gol e o Germancano vai finalizar no gol. E fui nessa pegada hoje, tá? Minha aposta hoje tá aparecendo aqui, minha aposta hoje é Fluminense fazendo um gol e Everaldo chutando a gol, tá? 2,19. Essa é minha aposta, como vocês estão vendo. Estou numa fase boa, tá? Vem na minha. E só para deixar registrado aqui, para KTO, o Fluminense é o favorito, mesmo não dependendo do resultado. O Fluminense está pagando 2,48, o Inter 3,5. Isso deixa a gente mais confiante, que mostra que nosso momento é melhor, tá? Mais uma vez, link, quando acabar esse vídeo aqui, clica no link aqui, faz sua aposta na KTO, que ajuda muito a gente através desse link, tá bom? Vamos falar da arbitragem do jogo de hoje, que se quiser ajudar a gente, pode ajudar, mas eu só espero que ele não atrapalhe. O árbitro da partida de hoje é o senhor Ramon Abate Abel, figurinha carimbada, figurinha conhecida, não chega a ser um Klaus e um Daronco, mas é um cara que já é muito conhecido. São 14 jogos apitados do Fluminense, são 4 vitórias, 5 derrotas e 5 empates. Nos últimos jogos o retrospecto não é positivo, ele apita o Fluminense e Palmeiras, porém tem um pênalti pro Fluminense ali, né, que ele vai no VAR e dá o pênalti, que é o gol do Cano. Aí os gols são 2 falhas individuais, né? Então, particularmente, eu não tenho nada para reclamar dele. E também ele é o árbitro do 3-2 lá na Arena MRV, que eu lembro só dele ele não permitir que alguém entrasse ali naquela sequência de escanteios que a gente tomou gol no final. Mas, enfim, ele é ruim. Espero que hoje seja menos ruim e não atrapalhe o espetáculo. Essa é a ideia. Nem sei se vai ser um espetáculo. Pode ser uns grandes 0-0 também, que eu tô cagando. Só quero que se classifique, que é o mais importante de hoje, tá bom? Galera, hoje a partir das 7h30, transmissão direto do Maracanã, tá? Dá essa moral pra gente, o jogo é 9h30, a partir de 7h30 a gente vai estar lá fazendo pré-jogo, equipe completa, Rafael, Cauã, Esther, eu, Gabriel, Vitor Lessa, dos bastidores, Letícia, Ascurra, equipe completa do Jornada. Vou fazer um trabalho pra vocês, cara, a gente compra essa briga aqui
assim, é nosso emprego, a gente ganha dinheiro com isso, é indiscutível, mas, pô, como eu queria o fio de 14, 15, 16, 17 anos ter uma galera fazendo isso aqui que a gente faz. Ia ser do caralho. Eu ficava me matando pra ver redação Sport TV o tempo inteiro pra falar 5 minutos de Fluminense. Tudo que eu queria era um pré-jogo de 2 horas, uma transmissão com o narrador que sabe, cobre o Fluminense, fala de Fluminense, os comentaristas que cobrem o Fluminense no dia a dia, depois pós-jogo, com a visão nossa de torcida. Então dá uma oportunidade. Vê o jogo na televisão, você vai ficar em casa? Bota o nosso áudio. Então, posso pedir esse favor pra vocês? Então, mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o resultado da partida e o autor do primeiro gol, tá bom? E eu vou, no próximo jogo, se alguém acertar, eu comento. Próximo pré-jogo. Vamos brincar disso? Tamo junto, até a próxima, valeu.